O menino de 12 anos não consegue segurar o fuzil direito. A arma é maior que ele, mais pesada que qualquer coisa que já carregou na vida. E quando tenta mirar, o cano balança tanto que ele mal consegue ver o inimigo à frente. Ao lado dele, uma mulher de talvez 30 anos segura uma lança de madeira com as duas mãos. A mão treme. Ela não é soldado. Nunca foi. Era mãe, era esposa, era camponesa que plantava milho e criava galinhas. Mas agora está ali, em uma trincheira improvisada no meio do nada, esperando a cavalaria brasileira chegar. E ela vai chegar, todos sabem, o barulho dos cascos já ecoa no vale. São milhares de cavalos, milhares de homens. E do lado paraguaio são crianças, mulheres, velhos e talvez 1000 homens adultos. 1000 apenas. O resto morreu. Todos morreram. E agora sobrou isso. Um exército de desespero. Um exército que não deveria existir, porque exércitos não devem ser feitos de crianças que mal sabem segurar armas. O menino olha para a mulher olha de volta. Nenhum dos dois fala, porque não há nada a dizer. Não há palavras para o que está prestes a acontecer. A cavalaria brasileira aparece no horizonte. São tantos que cobrem a planície inteira. Brilho de sabres ao sol, bandeiras tremulando, tambores marcando o avanço. E o menino aperta o gatilho. O tiro sai torto. Erra tudo. Ele tenta recarregar, mas não sabe como. Nunca aprendeu direito. Recebeu o fuzil ontem. Ou foi anteontem. Não lembra. Os dias se misturam quando você está morrendo de fome e esperando a morte. A mulher ao lado grita algo. Não dá para entender. Talvez seja oração. Talvez seja desespero. A cavalaria se aproxima 50 metros, 40, 30, e então o inferno começa. Não é batalha, é massacre. Por quê? Como você chama de batalha quando um lado tem 30.000 soldados treinados e o outro tem crianças com armas que não sabem usar? Inscreva-se e comente de onde você assiste para que a história mais trágica da Guerra do Paraguai, a história que ninguém quer contar, jamais seja esquecida. Agosto de 1869, a Guerra do Paraguai está no seu 5º ano. 5 anos de sangue, 5 anos de destruição. 5 anos que transformaram o Paraguai de país em ruína. A população que era de 500 mil agora é menos da metade. Talvez 200 mil, talvez menos. Ninguém sabe ao certo porque não há mais censos. Não há mais governo funcionando. Não há mais nada além de Francisco Solano Lopes fugindo pelo interior, com os restos do que um dia foi um exército. O Maitá caiu. Assunção foi capturada. Todas as batalhas importantes foram perdidas. Qualquer líder racional teria se rendido há meses. Mas Lopes não é racional, nunca foi. É fanático, obcecado. Incapaz de aceitar derrota, então ordena que a guerra continue. E quando os generais dizem que não há mais soldados, ele responde que então recrutem quem estiver vivo, não importa quem. E foi isso que fizeram. Varreram o que restava do país, pegaram meninos de 10 e levando 12 anos, pegaram mulheres, pegaram velhos que mal conseguiam andar, deram armas para eles, uniformes que não serviam, botas furadas, e mandaram para frente o exército paraguaio. No final de 1869, era uma piada macabra. Não era força militar, era desespero organizado em fileiras. Aproximadamente 3.500 crianças. Números variam, mas todos concordam que eram milhares de meninos. Alguns tão jovens que pareciam estar brincando de soldado, exceto que não era brincadeira. Os fuzis eram reais. As balas que viriam eram reais. A morte que os esperava era real. Junto com as crianças estavam cerca de 1.800 mulheres. A maioria não era combatente. Eram cozinheiras, enfermeiras, carregadoras de suprimentos, mas algumas pegaram em armas. No final, quando não havia mais escolha, quando os homens tinham acabado e alguém precisava segurar a linha, e completando esse exército impossível, talvez 1000 homens adultos, 1000 apenas de um exército que começou a guerra com 80 mil, restavam 1000, e esses 1000 estavam quebrados, feridos, famintos, doentes, muitos com febre, muitos com disenteria, muitos mal conseguindo ficar de pé. Mas Lopes os mantinha lutando, porque render-se significava admitir que estava errado. E Lopes jamais admitiria isso. Jamais.
Do outro lado, perseguindo Lopes pelo interior, estavam 30.000 soldados brasileiros, bem alimentados, bem armados, bem treinados, comandados por oficiais experientes que já tinham visto batalhas suficientes para saber que aquilo não era mais guerra, era caçada. Caçada de um velho louco que se recusava a morrer e levava seu país inteiro com ele para o túmulo. Os brasileiros não queriam lutar contra crianças. Ninguém quer, mas quando crianças estão armadas, quando crianças atiram contra você, quando crianças estão do outro lado da linha de combate, o que você faz? Excita e morrer. Ou atira e vive carregando aquilo para sempre. Não há resposta certa. Não há decisão que não te quebre por dentro. Os oficiais brasileiros enviavam relatórios para o Rio de Janeiro, descrevendo o horror. Descrevendo que estavam enfrentando exércitos de crianças. Descrevendo que isso não era guerra, mas genocídio. Mas as ordens que voltavam eram claras. Terminem isso, não importa como. Terminem. Porque a guerra já durava demais. Custava demais. E o Brasil queria acabar logo. Em 16 de agosto de 1869, veio a Batalha de Acosta no momento em que o absurdo da situação atingiu seu pico. Lopes havia concentrado suas forças, ou o que restava delas, em uma posição defensiva perto de Acosta Nu. Era suicídio óbvio. Estava cercado, sem suprimentos, sem reforços, sem esperança, mas ele ordenou que resistissem, e eles tentaram. 3.500 crianças, 1.800 mulheres, 1.000 homens, contra 20.000 brasileiros que avançavam com artilharia, cavalaria, infantaria, tudo. Os meninos foram colocados na frente, alguns vestidos com uniformes improvisados, alguns com barbas falsas feitas de fibra vegetal, coladas no rosto para parecerem mais velhos, para enganar os brasileiros, para fazer parecer que eram soldados de verdade. Mas quando a batalha começou, quando os tiros começaram a voar, as barbas falsas caíam. E os brasileiros viam crianças, apenas crianças, e alguns hesitavam. Alguns baixavam as armas, mas a maioria continuava atirando porque na confusão de batalha, na fumaça, no barulho, no caos, você não pensa, você reage. E o treinamento militar ensina uma coisa: se está armado e atirando contra você, é inimigo. Atire de volta. A batalha durou horas, não porque os paraguaios eram fortes, mas porque continuavam lutando mesmo sem chance. Meninos atiravam até a munição acabar. Depois pegavam lanças, depois pedras, depois lutavam com as mãos, mulheres carregavam feridos, depois pegavam as armas dos mortos e atiravam também. Velhos que deviam estar em casa com netos, morriam defendendo posições que não tinham valor estratégico nenhum. E tudo isso enquanto Lopes assistia de longe, protegido por sua guarda pessoal, mandando outros morrerem enquanto ele ficava seguro. Quando o sol se pôs sobre a Costa Nu, o campo estava coberto de corpos. Estimativas falam em 2.000 a 3.000 mortos do lado paraguaio, a maioria crianças, a maioria meninos entre 9 e 15 anos. Os brasileiros caminharam pelo campo depois. Viram os corpos pequenos, viram as barbas falsas no chão, viram brinquedos nos bolsos de uniformes ensanguentados. E muitos choraram, veteranos de guerra, homens que tinham visto batalhas terríveis, que tinham matado antes. Choraram, porque aquilo ultrapassava qualquer linha. Aquilo não era guerra. Era assassinato de inocentes forçados a lutar por um ditador louco. A Costa Nu não foi a última batalha. Lopes continuou fugindo, continuou recrutando quem encontrava, continuou mandando gente morrer por sua causa. Mais 6 meses de fuga, mais 6 meses de morte, até que em 1º de março de 1870, em Serocorá, a cavalaria brasileira finalmente o alcançou. Nesse ponto, Lopes tinha talvez 200 pessoas com ele. 200 apenas. Restos crianças, mulheres, velhos. E quando os brasileiros cercaram o acampamento, quando gritaram para ele se render, ele escolheu morrer. Sacou o revólver, atirou, errou. E a cavalaria respondeu. 3 tiros. Lopes caiu, sangrou, morreu. E com ele morreu o pesadelo. A guerra acabou, mas o Paraguai não estava mais lá. O país tinha sido destruído tão completamente que levaria décadas para se recuperar. Das 3.500 crianças que lutaram nos últimos meses da guerra, quantas sobreviveram? Centenas talvez, não milhares.
Das 1.800 mulheres, algumas foram poupadas, algumas foram capturadas, algumas simplesmente desapareceram na confusão. E dos 1.000 homens adultos que restavam do exército paraguaio, a maioria morreu ou em combate, ou de doenças, ou de fome. O que acontece com um país que põe crianças de 12 anos na linha de frente? O que acontece quando metade do seu exército são meninos que deviam estar na escola, mulheres que deviam estar em casa, velhos que deviam estar descansando? O que acontece é genocídio. É destruição completa de uma geração. É trauma coletivo que dura séculos. Hoje no Paraguai, 16 de agosto, é Dia da Criança. Não em comemoração, mas em memória. Em memória dos milhares de meninos que morreram em Acosta, em memória do dia em que crianças foram mandadas para a guerra. E o Brasil que venceu, carrega também sua própria culpa, porque brasileiros atiraram em crianças. Não porque queriam, mas porque guerra é isso. Guerra transforma tudo em horror. Transforma escolhas impossíveis em rotina, transforma homens bons em assassinos de inocentes. Não por maldade, mas por circunstância. Os soldados brasileiros que estiveram em Acosta não voltaram para casa. Muitos nunca falaram sobre o que viram. Nunca contaram para suas famílias que tinham matado crianças, porque, como você conta isso? Como você explica que não havia escolha, que era você ou eles, que guerra não tem moral, apenas sobrevivência? Francisco Solano Lopes destruiu seu próprio país. Matou sua própria população. Sacrificou gerações inteiras por orgulho, por ego, por incapacidade de aceitar derrota. E no final, quando estava cercado, quando tudo estava perdido, quando não havia mais nada a fazer, ele ainda se recusou a se render. Preferiu morrer. Ele levou 3.500 crianças com ele, levou 1.800 mulheres, levou milhares de homens, mulheres, velhos, crianças, todos mortos, por causa de um homem que não sabia quando parar. A Guerra do Paraguai durou 6 anos. Matou entre 300 e 400 mil paraguaios. Destruiu o país completamente. E nos últimos meses, nos momentos finais, transformou-se em algo ainda pior. Em guerra onde crianças lutavam contra adultos, onde mães pegavam em armas porque não havia mais paz, onde velhos morriam defendendo um ditador que os usava como escudo humano. Não há glória nisso. Não há heroísmo. Não há nada além de tragédia. Tragédia de um povo destruído por seu próprio líder. Tragédia de crianças que nunca deviam ter visto guerra. Tragédia de mulheres forçadas a lutar. Tragédia de soldados brasileiros que voltaram para casa assombrados pelo que foram forçados a fazer. Inscreva-se agora, ative o sininho, comente sua cidade e país, para que essa história, a história das 3.500 crianças que lutaram nos últimos meses da Guerra do Paraguai, a história das 1.800 mulheres que pegaram em armas porque não havia mais homens, jamais seja esquecida. Para que nunca mais crianças sejam mandadas para a guerra, para que nunca mais ditadores destruam países inteiros por orgulho, para que a memória de Acosta Nu, a memória dos meninos com barbas falsas, a memória das mulheres com lanças de madeira seja preservada. Porque esquecer é permitir que aconteça de novo, e isso jamais podemos permitir.